Deixa eu fazer uma pergunta pra você que está vendo esse vídeo. Quando foi a última vez que você jogou um jogo e se sentiu completamente em êxtase ao finalizá-lo? Quando você viu algo simplesmente extraordinário? Quando você viu algo que sabe que foi épico e que foi único, que simplesmente é algo fenomenal que você não vai sentir muitas vezes quando jogar algum jogo. Esse é um tipo de sentimento que atinge muitos jogadores que jogaram Red Dead Redemption 2, que jogaram GTA V, que jogaram também Baldur's Gate 3, que jogaram The Witcher 3, jogos que simplesmente são magníficos, são esplêndidos, que marcaram uma geração inteira. E é exatamente assim que eu me sinto agora que eu finalizei Dragon Age Origins. É importante também admitir que eu não sou um jogador casual de RPG, aquele que gosta realmente do gênero, que joga ele de muitas maneiras, que vai zerar o jogo várias vezes em diversos finais possíveis diferentes. Eu não sou esse tipo de cara. Na verdade, eu sou o tipo jogador esporádico de RPG, entende? No entanto, esse gênero pra mim tá ficando mais constante conforme eu vou jogando mais jogos desse gênero. Esse em específico, né, que foi o Dragon Age Origins, comecei já com o pé atrás com ele, eu tenho que admitir. Eu não tava exatamente... Caramba, mano, eu espero me divertir com esse jogo. Eu peguei mais porque ele tava em promoção, né? É um jogo do 360 que eu não joguei, ele tava em promoção nesse mês que eu comprei. E também por recomendação de outros amigos, porém já com um pé atrás. Mas por que eu tava com um pé atrás? Um jogo tão bem avaliado, muito bem falado por muitos jogadores. É por causa do outro jogo da série, o Dragon Age Inquisition. O Dragon Age Inquisition, eu não pense que eu acho que o jogo é ruim. Não é esse o ponto. É um jogo muito bem avaliado também. Foi um dos melhores jogos do ano que ele foi lançado, né? Considerado, pelo menos. Mas ele não funcionou comigo. Eu tenho ele comprado há anos, entende? Eu instalei e desinstalei esse jogo muitas vezes. Eu tentei por diversas vezes começar o jogo, sabe? Começar, continuar, mas eu não ia. Eu simplesmente parava em determinado momento porque o jogo não conseguia, ele não conseguia me prender. Esse é o ponto. Eu começava, ficava meio morno, não curtia muito, então eu saí fora com o tempo, né? Eu simplesmente não conseguia manter uma campanha com ele. E essa experiência anterior, com um jogo ainda mais recente, né, que também tinha sido bem avaliado pelo público que jogou, me deixou um pouco o pé atrás com esse jogo. Então, eu já peguei ele pensando que eu não ia levar ele até o final. Só que não foi isso que aconteceu. Eu levei ele até o final. Eu zerei a história do jogo. Da melhor maneira, eu acho. Uma das melhores maneiras, pelo menos. Pelo que eu vi. Mas, cara... foi simplesmente brutal a diferença do Origins pro Inquisition. O Origins, ele me cativou desde o primeiro momento. Entende? Eu joguei como um humano, como mago, né? A minha introdução, pelo que eu entendi, tem uma introdução diferente pra cada tipo ali que você escolher, de classe também. Eu poderia ser um humano nobre, eu poderia ser um elfo lá que ficava na floresta, se eu não me engano também. E diversas outras opções também, pelo que eu entendi. E todos eles iam ter sua própria introdução. Alguns talvez se repetissem, né? Mas teria as suas diferenças ali. E, cara, de forma geral, a minha, não, que eu posso falar da minha, é que foi muito divertido, foi muito dinâmico. Ficou óbvio ali que eles estavam me dando um tutorial, né, do jogo ali, como ele ia funcionar, como seria a interação. Mas a forma como fizeram, mano, foi simplesmente animal. O jogo me cativou logo nesse primeiro momento. Eu sabia que eu tava jogando uma espécie de tutorial ali, mas ainda assim foi muito bom pra mim. O Fade, que é onde eu inicio ali, né, como mago, ele foi usado depois também em outras ocasiões, em ocasiões muito importantes e muito relevantes também. Muito importante também
A história também já mostrou claro que ia ter as minhas escolhas, teria ações, teria consequências. Com o meu amiguinho lá, que eu já esqueci o nome daquele filho da mãe, mas que era apaixonado por uma outra maga, mas eles não podiam ficar juntos, estavam rolando um mó rolo ali. E tinham bolado um plano que ia contra as normas ali da torre. E eles pediram pra manter segredo, né, pra eu ajudar eles. E nesse decorrer, eu contei lá pro grande mago. Enfim, é o chefão lá da torre, né? Eu contei lá pra ele o que tava acontecendo. Eu falei, mano, deixa eu passar aqui e ver se eu consigo, tá ligado? Era um jogo que eu sabia que tinha muitas opções. Eu queria ver se eu podia falar pra ele sem algum evento do jogo acontecer. Tipo, ele vir me interrogar, por exemplo. E simplesmente apareceu lá a opção. Tá ligado? Apareceu lá. Se eu contar pra ele. E se não. E eu simplesmente contei. Queria ver o que ia acontecer. O peso que ia ter. O meu amigo ia ser preso. A menina ia ser presa também. A menina, eu não lembro qual foi o desfecho dela. O meu amigo, eu encontrei ele depois na história, né? De novo. Eu não sei o que teria acontecido se eu simplesmente tivesse deixado ele. Acabou que o filho da mãe estava sendo acusado de usar uma magia proibida lá. O desgraçado falou que não tava usando, mas depois revelou que ele tava usando. Mentiroso do caramba, mas ainda bem que a judeu durou. Mas porra. Cara, ali já mostrou, tá ligado? Ação, consequência. A forma também como outros personagens vão aparecendo na história, vão se juntando a um grupo, é muito interessante também. Os primeiros, né? Quer dizer, os primeiros, no caso sou eu que me junto ao grupo primeiro, né? O Duncan me chama lá pra fazer parte dos Wardens, mas com forma de falar que eu vou me tornando o chefe e eles vão se juntando a mim. O primeiro foi o Alistair, né? Esse que nele a gente não teve muita opção, já fazia parte, então ele vem com a gente. E a mesma coisa com a Morrigan, a gente não teve uma opção. Talvez se eu tivesse negado ali nas opções, quando a mãe dela queria que eu levasse ela, né? Eu poderia, de alguma maneira, ter dado uma reviravolta nisso, mas eu acho que não. Todas as malditas gameplays que eu vi, ela tava lá, então acho que não era uma opção. Mas, tirando esses dois, eu acho que todos os outros, eles são opcionais. Tipo, eu não preciso colocar eles no meu grupo, entende? Eu poderia ir até o final com esses três, se eu não me engano. Porque até mesmo a Leliana, que é uma das principais, em qualquer vídeo que você vai ver, ela tá lá no meio, né? Qualquer vídeo na internet, vai ver peça de divulgação, vai ver trailer, a Leliana tá lá. Mas a forma como ela apareceu foi bem diferente do que eu pensei. Eu tava esperando alguma cutscene pesadona, uma missão fodona, alguma coisa que fosse introduzir ela. Eu entrei numa taverna, na primeira cidadezinha do jogo, né? Que tá ali cheio de refugiada. E mamãe falei pirata nessas horas. E tipo, eu entrei lá, tipo, só pra ver o que tinha, tá ligado? Alguma missão, tinha alguma missão sim. Mas eu não esperava que lá ia ter uns guardinhas, né, lá, do filha da mãe do Lore, né? E a Leliana ia interagir com a gente ali dentro. Tipo, eu não esperava isso. E se eu não tivesse feito isso? Tá ligado? Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse entrado ali, uma das principais da lore do jogo, que aparece em diversas peças de publicidade, que aparece em diversas gameplays, ela simplesmente, se eu não tivesse entrado ali, ela não teria fazido parte do meu grupo. Tipo, mano, isso foi fantástico, velho. Simplesmente fantástico. E sem falar que cada personagem também tem sua trama, né? Principalmente os três iniciais, né? Que no caso aí seria a Morrigan, o Alistair e a Leliana. Cada um deles tem a sua trama ali, tem sua carga emocional. A primeira que eu vejo, assim, é o do Alistair, né? Que ele acaba mostrando lá que ele é o príncipe, basicamente, do reino. Mano, o rei morreu e basicamente ele que é o príncipe, tá ligado? Então aí a história vai se desenrolar assim até o final. No meu final, quem é o rei é ele, tá ligado? Ele vira rei e se casa lá com a menininha, que eu esqueci o nome agora. Não uma menininha, né? Mas era a mulher do antigo rei. Ela casou com o irmão do marido. Caramba, mano. Fantasia medieval é pesado. Ninguém liga pra porra nenhuma, não. E também, como eu falei, a história da Morgan, né, que também é interessante. Eu vi que tem uma continuação dessa história lá no Dragon Age Inquisition. Eu peguei esse spoiler. Quer dizer, eu não sei se é spoiler. Eu não, mesmo depois de zerar o Origins, eu não sei se eu vou usar o Dragon Age Inquisition de novo. Tentar dar a mesma chance. Já foi muitas, cara, e não foi. Mas
é uma coisa interessante que, pelo visto, começou aqui no Origins e se estende até o Inquisition, né? Eu sei que a Morgan, pelo menos no meu, o filho da Morgan é o filho do meu personagem, né? E ele seguiu com ela até o final lá. Ele foi pro outro atravessou o portal junto com ela. E os dois estão sumidos lá. Quer dizer, o meu personagem ele tá sumido no Inquisition. A Morgan aparece, né? E, cara, é fantástico também, cara. Porque, pelo que eu entendi, eu poderia ter pegado o que a Morgan pediu sem ter matado a véia, tá ligado? Eu podia ter deixado a véia ali. Mas eu acabei matando e mesmo assim consegui pegar, tá ligado? Eu não sei qual seria a dinâmica disso. Se na expansão depois que eu tenho que procurar a Morgan, né? Se eu encontrar a mãe dela ali na cabana também. Tipo, um montão de coisinha que você vai fazendo ali que vai alterando, mexendo com o mundo, sabe? Seja num dos nossos companheiros aqui, seja nas cidades, seja fazendo outras quests também. É muito bacana ver esse tipo de reação às coisas que a gente faz. E também, lembrando, né? Como eu disse, eu não sou um jogador de RPG, eu jogo esporadicamente, entende? Eu só jogo de vez em quando alguns que me são recomendados. Como no caso foi o The Witcher 3 e agora o Dragon Age Origins. E, cara, eu tô pensando muito seriamente em dar mais oportunidade pra esses jogos. Porque agora eu já tô na minha cabeça pra jogar outro, que é o Baldur's Gate 3. Tem também o Divinity 2, pelo que eu entendi. E o Divinity Original Sin também. Eu não sei qual é a ordem desses jogos, eles são tudo da Larian, né? Então talvez eu tenha que ver isso. Ou não, né? Porque eles são jogos diferentes, né? Tipo, eu acho que só tem um jogo lá que é continuação, que eu acho que é o Original Sin, que tem o Original Sin 2, se eu não me engano. Aí a ordem importa, né? Mesma coisa com o Baldur's Gate. Eu não sei se eu vou jogar os antigos, eu poderia, tá ligado? Eu não tenho problema em jogar jogos antigos, como o Dragon Age Origins agora que eu joguei. E, quer dizer, ele não é tão antigo, pelo menos não pra mim. Eu era jogador de emulador de Nintendo, emulador de Game Boy, então não é tão antigo assim pra mim, não. Mas ainda assim é uma coisa que, pô, já faz mais de uma década e meia que lançou, né? Então já é um negócio bem mais antigo e muito bom, uma qualidade muito boa. Muitos jogos mais antigos também, em geral, eles são muito bons, né? Tipo, The Witcher 3, mano, eu falei The Witcher 3 aí, né? Mas, caramba, já vai fazer 10 anos que não lançou, se eu não me engano, né? Foi 2015 que lançou, então, porra. Caramba, mano, já faz 10 anos que lançou o The Witcher e é simplesmente fenomenal. Eu só joguei agora, eu só joguei esse ano, quer dizer, ano passado, né? 2024. E, mano, é tanto jogo bom que eu deixei de jogar. E RPG incluso, entendeu? Que eu tô pegando agora. Eu tô pegando agora esses jogos. Junto com o Dragon Age Origins, eu também peguei aquele Mass Effect, o Legendary Edition. Que, assim como foi com o Dragon Age Inquisition, eu peguei o Mass Effect Andromeda e eu simplesmente não conseguia continuar muito com ele. Entendeu? Eu não conseguia. Com o Mass Effect aqui, com 1, 2 e 3, eu acho que tem os 3 jogos nesse pacote. Eu espero que seja diferente. Porque esse Mass Effect aqui, ele é muito, muito bem avaliado por quem jogou. Entende? É um RPG sci-fi que, pelo que entendi, não te dá tanta liberdade quanto o Dragon Age Origins. Mas a história em si também ela é muito boa, muito cativante. E pra me segurar, sinceramente é disso que precisa, entendeu? O Andromeda ele não conseguiu fazer isso. Muita gente, inclusive diferente do Inquisition, muita gente reclama do Andromeda. Fala que é uma porcaria, que não presta. E até mesmo que é um desrespeito com os jogos antigos, entende? É um sentimento bem forte. Acho que deve ser principalmente pelo pessoal que jogou, né? Não gostou do que viu. E, inclusive, eu falei que o Inquisition foi bem avaliado, mas muitos que jogaram os antigos também não curtiram muito, né? Do Inquisition. E muito menos o TV Guard, né? Pelo amor de Deus. Os jogos têm que evoluir pra frente, né, gente? Aprendeu com a Larian, mano. Eu vi a notícia aqui de que o Baldur's Gate, ele continua com um pico bem grande de jogadores. Pelo que eu vi nas análises, na Steam pelo menos, ele nunca alcançou um volume de jogadores abaixo de 50 mil os jogadores simultâneos. Isso é simplesmente colossal, entende? O Baldur's Gate é colossal, simples assim. É um dos melhores jogos que eu já ouvi falar.
Eles apontam como o melhor jogo de todos os tempos, do mesmo jeito que o pessoal fazia com Red Dead 2, o que só me deixa mais animado ainda pra jogar esse jogo. Não vai ser agora, infelizmente, tem outros jogos no meu backlog, como Mass Effect, né? Acabei de pegar o bundle aí com uns 3. Então eu vou me aventurar um pouquinho no espaço antes de me encarar numa aventura medieval mais uma vez. Mas é isso então, guys. Eu só queria aqui compartilhar como foi meu sentimento jogando esse jogo. Falar um pouquinho também sobre outros jogos, né? Que eu vou jogar, que eu acho interessante agora. E, mano, eu simplesmente vou colocar o RPG de vez na minha vida, entendeu? Vai ser o gênero de jogo que eu vou jogar pra caramba. Como eu falei, eu não sou jogador de ficar refazendo, de jogando novamente os jogos, né? Eu zerei uma vez e tá bom, mas talvez eu faça isso, tá ligado? Só pra ver os finais diferentes, porque pelo que eu entendi ali, eu poderia até mesmo ter condenado a Alistair à morte ali no final. Entende? Mano, era o cara que tava comigo, o cara que ficou comigo desde o começo do jogo, basicamente. E eu poderia ter condenado ele à morte? Meu irmão, é simplesmente fantástico, mano. Quer dizer, não condená-lo à morte, mas a opção de fazer isso. Entendeu? Eu não sei que seria o lazarento desgraçado que faria isso com o Alistair, mas a opção tá ali. E isso que é o legal, entende? É isso que é faz a diferença. Aqueles que querem a liberdade, terem de fato a liberdade para ser um baita de um filho da mãe? Sim, mas ainda assim ter a tal liberdade. E, cara, eu não sei se eu vou ver isso. Eles prometem uma coisa assim com Baldur's Gate 3. Eu espero poder me divertir muito também. Só que dessa vez tentar ser um pouco mais ousado. Aqui eu tentei ser meio bonzinho, né, no Dragon Age aqui. Talvez tentar ser um pouco mais diabreiro no Baldur's Gate, que parece ser o jogo perfeito pra isso.